Olá, concurseiro. Seja bem-vindo ao canal da Astro Educa. Hoje vamos estudar planejamento, orçamento e gestão administrativa com foco em contabilidade pública e execução orçamentária, do jeito que a banca cobra. Conceito, patrimônio, sistemas contábeis, atos e fatos, registros e mensuração, demonstrações, controle interno, depreciação e avaliação de ativos, prestação de contas, despesa e receita, princípios de contabilidade e o arcabouço normativo que sustenta tudo, incluindo o LRF, Lei 4.320, Portarias STN, SOF, Resoluções do CFC, NBCS aplicadas ao setor público, Decreto 93.872 e o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Primeiro, contabilidade pública. Contabilidade aplicada ao setor público é o ramo que registra, controla e evidencia a gestão do patrimônio público e a execução orçamentária e financeira, com foco em transparência, legalidade, responsabilidade fiscal e prestação de contas. Ela não é apenas escrituração, ela é instrumento de gestão e controle, porque permite acompanhar se a entidade está cumprindo o orçamento, metas e limites legais, e se o patrimônio está sendo preservado e bem administrado. O objeto é o patrimônio público, entendido como conjunto de bens, direitos e obrigações da entidade, e o campo de atuação abrange órgãos da administração direta e entidades da administração indireta, conforme sua natureza, incluindo fundos e unidades gestoras. Patrimônio público e sistemas contábeis são a base para entender o resto. Patrimônio, sob enfoque contábil, se expressa em ativos, passivos e patrimônio líquido. Ativos são bens e direitos controlados, como caixa, créditos a receber, estoques, imobilizado e intangível. Passivos são obrigações, como fornecedores, salários a pagar, dívidas e outras exigibilidades. Patrimônio líquido é o saldo patrimonial, a diferença entre ativos e passivos, refletindo a posição patrimonial da entidade. A classificação entre circulante e não circulante é importante para entender curto e longo prazo. A estrutura do sistema contábil no setor público costuma ser apresentada em subsistemas que se complementam. Existe o subsistema orçamentário, que registra a previsão e execução da receita e fixação e execução da despesa. Existe o subsistema financeiro, que registra recebimentos e pagamentos e permite acompanhar fluxo de caixa. Existe o subsistema patrimonial, que registra bens, direitos e obrigações e suas variações pelo regime de competência. E existe o subsistema de compensação, que registra atos potenciais, isto é, situações que ainda não alteraram o patrimônio, mas podem vir a alterar, como garantias, responsabilidades e compromissos. Em prova, a banca gosta de cobrar que uma mesma operação pode ter reflexo em mais de um subsistema, e que entender isso ajuda a explicar por que o balanço orçamentário não bate diretamente com o balanço patrimonial sem análise. Planejamento e seus instrumentos sob enfoque contábil entram porque o orçamento é peça central do planejamento público. O PPA define objetivos e programas de médio prazo. A LDO orienta a elaboração da LOA e define metas fiscais, prioridades e regras de execução. A LOA estima receita e fixa despesa para o exercício. A contabilidade acompanha a execução e fornece informação para avaliação de resultados e cumprimento de metas, inclusive com relatórios exigidos pela LRF. Em prova, o ponto é que planejamento e contabilidade se conectam. O orçamento planeja e autoriza, a contabilidade registra e evidencia. Transações no setor público entram com a diferença entre atos e fatos. Ato administrativo é ação que pode ou não alterar o patrimônio, muitas vezes gerando expectativa ou potencial. Fato administrativo é evento que altera o patrimônio, gerando variação patrimonial. Alteração qualitativa é quando muda a composição do patrimônio, mas não muda o saldo patrimonial total, como trocar caixa por um bem do imobilizado numa compra à vista. Alteração quantitativa é quando o saldo patrimonial muda, como reconhecimento de despesa, que diminui patrimônio líquido, ou de receita, que aumenta. Em prova, a banca usa muito essa distinção para ver se você entende o enfoque patrimonial, principalmente quando trata de reconhecimento por competência. Registro contábil é o conjunto de procedimentos para reconhecer, mensurar e evidenciar transações. Em concurso,
Costuma aparecer a ideia de formalidades e princípios. Registro deve ser tempestivo, completo, baseado em documento hábil, e seguir regime de competência no subsistema patrimonial. Reconhecimento é decidir quando registrar. Mensuração é decidir por qual valor registrar, como custo histórico, valor justo quando aplicável, valor realizável, valor presente e valor recuperável. A base de mensuração varia conforme tipo de ativo e conforme normas aplicáveis, e a banca gosta de testar se você entende que mensuração não é qualquer valor, é critério técnico e documentado. Demonstrações contábeis públicas são outro núcleo. O balanço patrimonial mostra a posição dos ativos e passivos no fim do período. O balanço orçamentário compara previsão e execução de receita e despesa e mostra resultado orçamentário, permitindo avaliar a execução do orçamento. O balanço financeiro evidencia entradas e saídas financeiras, mostrando saldos e disponibilidades, e é fundamental para a leitura de caixa. A demonstração das variações patrimoniais mostra as variações aumentativas e diminutivas, evidenciando o resultado patrimonial do exercício. Em prova, o candidato precisa entender o que cada demonstrativo responde. Um resultado orçamentário pode ser superavitário, mas o resultado patrimonial pode ser impactado por depreciação, provisões e outras variações que não passam pelo orçamento da mesma forma. É exatamente isso que a banca explora. Você precisa ler a história correta no demonstrativo correto. Controle interno entra como componente de governança e prevenção. Controle interno abrange procedimentos contábeis, administrativos e operacionais para garantir legalidade, eficiência, confiabilidade das informações, proteção do patrimônio e cumprimento de objetivos. Classificação pode ser contábil, para assegurar registros corretos, administrativo, para assegurar conformidade e segregação de funções, e operacional, para assegurar eficácia e eficiência. Em prova, a banca valoriza controle interno como prevenção, não apenas punição, e também como base para auditoria e responsabilização. Depreciação, amortização e exaustão são temas que aparecem em contabilidade patrimonial no setor público, especialmente com a adoção de normas. Depreciação é a perda de valor pelo uso e pelo tempo de bens do imobilizado, como veículos e equipamentos. Amortização é a perda de valor de intangíveis com vida útil definida, como softwares e direitos. Exaustão é a perda associada ao esgotamento de recursos naturais exploráveis. Critérios de reconhecimento e mensuração exigem vida útil, valor residual e método, sendo o método linear o mais comum. A banca cobra a ideia de que depreciação não é saída de caixa, mas é reconhecimento de consumo do ativo e afeta resultado patrimonial, aumentando transparência sobre custo de uso do patrimônio. Avaliação e mensuração de ativos e passivos é outro bloco sensível. Disponibilidades são caixa e equivalentes. Créditos e dívidas exigem reconhecimento de direito e obrigação e avaliação de recuperabilidade. Estoques devem ser registrados e controlados com critérios de custo e com controle físico, e a banca pode cobrar perdas e ajustes. Investimentos permanentes, imobilizado e intangível exigem controle patrimonial, depreciação e testes de redução ao valor recuperável quando aplicável. Reavaliação é ajuste do valor de bens com base em critérios técnicos, e redução ao valor recuperável é reconhecer perda, quando o ativo não recupera o valor registrado. Em prova, o ponto é entender que patrimônio público precisa refletir realidade, não apenas histórico de aquisição, e que isso exige políticas contábeis e notas explicativas. Prestação de contas é a obrigação de demonstrar como os recursos e o patrimônio foram geridos. A análise envolve verificar conformidade, desempenho, risco e regularidade. Notas explicativas são essenciais porque detalham políticas contábeis, critérios de mensuração, eventos relevantes, contingências e composição de contas. Em prova, a banca cobra que demonstrativo sem nota explicativa pode ficar incompleto, porque várias contas precisam de explicação para a interpretação correta. Despesa pública é cobrada sob dois enfoques, orçamentário e patrimonial. Despesa orçamentária segue a LOA e passa por empenho, liquidação e pagamento. Empenho cria a obrigação orçamentária e reserva dotação. Liquidação verifica o direito do credor, confirmando entrega de bem ou serviço. Pagamento é a quitação. A despesa sob enfoque patrimonial é reconhecida por competência, ou seja,
quando ocorre o fato gerador que reduz patrimônio líquido ou aumenta a obrigação, independentemente de pagamento. Em prova, isso aparece muito em situações de serviço prestado no fim do ano, restos a pagar e provisões. Receita pública também tem leitura patrimonial e orçamentária. Na ótica orçamentária, as etapas incluem previsão, lançamento quando aplicável, arrecadação e recolhimento. Na ótica patrimonial, a receita é reconhecida quando nasce o direito, ou quando ocorre o fato gerador, e não apenas quando o dinheiro entra. O relacionamento entre regime orçamentário e regime de competência é um tema clássico e confuso. Orçamento registra conforme regras orçamentárias, enquanto o patrimonial registra conforme competência. Transferências intragovernamentais são aquelas dentro do mesmo ente, entre órgãos e unidades, e são usadas para registrar movimentações internas sem criar receita nova para o conjunto do ente. Transferências voluntárias são repasses entre entes, condicionados a regras, e a banca cobra que elas exigem requisitos e controle, especialmente sob a LRF. Princípios de contabilidade e base normativa aparecem para dar sustentação. Resoluções do CFC e princípios como entidade, continuidade, oportunidade, competência e prudência orientam registros e evidenciação. A Lei 4.320 é a base do direito financeiro e define orçamento, receitas, despesas e balanços. A LRF acrescenta responsabilidade fiscal, metas, limites, transparência, relatórios e regras para renúncia de receita, criação de despesa continuada e controle de endividamento, conectando o orçamento à sustentabilidade fiscal. As portarias STN, SOF, como a 163 de 2001, padronizam classificação de receitas e despesas e conceitos para padronização nacional, e a Portaria Conjunta 2 de 2009 entra em orientações e ajustes de padronização e demonstrações, conforme o histórico do MCAS. O Decreto 93.872 trata de execução financeira, movimentação de recursos e regras de caixa e pagamentos, e aparece em provas como referência de procedimentos. As NBC-ST16 e hoje o conjunto NBC-TSP estruturam práticas contábeis do setor público, alinhando o Brasil a padrões internacionais e reforçando o enfoque patrimonial, mensuração de ativos, depreciação e evidenciação. O Manual de Contabilidade aplicada ao setor público consolida conceitos, plano de contas, lançamentos típicos e demonstrativos, e mesmo quando o edital cita uma edição específica, a banca cobra principalmente a lógica e a padronização que o manual traz. Para fechar, guarda este encadeamento que resolve muitas questões. Planejamento define prioridades e autoriza gasto via PPA, LDO e LOA. A execução orçamentária segue etapas e limites. A contabilidade registra em subsistemas orçamentário, financeiro e patrimonial. Atos e fatos definem o que altera ou não o patrimônio. Demonstrações evidenciam execução e posição patrimonial. Controle interno previne e assegura confiabilidade. Depreciação e mensuração dão transparência ao custo do patrimônio. Prestação de contas exige notas explicativas e evidência. Receita e despesa têm leitura orçamentária e patrimonial, e a LRF e a Lei 4.320 são o eixo legal que amarra tudo com padronização STN, SOF, CFC e MCAS. Se você dominar essa lógica, você responde questões conceituais e também aquelas situacionais que a banca gosta de apresentar com execução, restos a pagar, transferências e demonstrativos.